Descida de Yahushua ao inferno. Versão latina. Capítulo 1. Então os mestres Hadas, Fines e Égias, 3 varões que vieram da Galiléia para testemunhar que haviam visto Yahushua ser arrebatado ao céu, levantaram-se em meio à multidão de chefes dos judeus e disseram na presença dos sacerdotes e levitas reunidos em conselho: Senhores, quando íamos da Galiléia ao Jordão, veio ao nosso encontro uma grande multidão de homens vestidos de branco que haviam morrido já há algum tempo. Dentre eles, reconhecemos Carino e Leucio. E quando eles se aproximaram de nós e nos beijamos mutuamente, já que haviam sido nossos amigos, perguntamos-lhes: Dizei-nos, irmãos e amigos, que são estas almas e corpo, e que são essas pessoas com quem caminhais, e como viveis no corpo, sendo que já faz tempo que morrestes? Eles responderam desta maneira: Ressuscitamos do inferno com Machia, e ele tirou-nos de entre os mortos, e saibas que a partir de agora ficam destruídas as portas da morte e das trevas, e as almas dos santos foram tiradas dali e subiram aos céus com Machia, o Mariá nosso. O Mariá em pessoa mandou-nos que durante um certo tempo vagássemos pelas margens do Jordão e pelos montes, entretanto, sem que nos deixássemos ver e sem que falássemos com ninguém, mas somente com aqueles que permitissem. Neste momento, não nos seria possível nem falar, nem nos deixar ver por vós, se não nos tivesse sido permitido pelo Ruach HaKodesh. Diante dessas palavras, a multidão que assistia ao conselho ficou assustada, presa de temor e de tremor, e dizia: Porventura será verdade o que esses 2 galileus testemunham? Então Anás e Caifás dirigiram-se ao conselho nestes termos: Descobrir-se-á imediatamente o que está relacionado com todas essas coisas de que estes deram testemunho antes e depois. Se comprovar ser verdade que Carino e Leucio permanecem vivos em seus corpos, e se não for permitido vê-los com nossos próprios olhos, significa que é verdade o que eles testemunham com todos os detalhes, e quando os encontrarmos, informar-nos-ão com certeza de tudo. Caso contrário, porém, saber que tudo é pura farsa. Puseram-se então a deliberar e concordaram em escolher alguns homens idôneos e temente ao Criador, que os sabiam mortos e reconheciam a sepultura em que haviam sido colocados, para que fizesse diligentes pesquisas e comprovasse se aquilo era, na verdade, tal como haviam dito. Assim, pois, foram lá 15 homens que haviam presenciado a sua morte e haviam estado pessoalmente no lugar da sepultura, e haviam visto seus sepulcros. Examinaram então e os encontraram abertos, bem como outros tantos, sem que pudessem ver sinais de seus ossos ou de suas cinzas, e voltaram com grande surpresa relatando o que haviam visto. Então a sinagoga inteira turbou-se, cheia de angústia terrível, e disseram entre si: Que haveremos de fazer? Anás e Caifás disseram: Dirijamo-nos ao lugar onde eles estão, e enviemos até lá, a eles, homens de nobreza, intercessores que lhes supliquem que se dignem vir a nós. Enviaram então Nicodemos, José e os 3 mestres galileus que os haviam visto, com o pedido que o fizessem a gentileza de vir até eles. Puseram-se então a caminho e andaram por todos os arredores do Jordão e dos montes. Mas não os tendo encontrado, já estavam tomando o caminho de volta, quando de repente avistaram uma grande multidão, como de uns 12.000 homens que haviam ressuscitado com Mariá, e que desciam do monte Amaler. Eles reconheceram muitos deles, porém não foram capazes de dirigir-lhes uma só palavra, com medo da visão angélica, e contentaram-se em vê-los de longe e ouvi-los cantando hinos e dizendo: Oh, Mariá ressuscitou de entre os mortos, como havia dito, alegremo-nos e regozijemo-nos todos, porque ele reina eternamente. Então os que foram buscá-los ficaram mudos de admiração e receberam deles o conselho de ir procurar Carino e Leucio em suas próprias casas. Levantaram-se então e foram buscá-los em suas casas, onde os encontraram entregues à oração. E entrando no lugar em que estavam, caíram com os rostos por terra, e assim que se cumprimentaram, levantaram-se e disseram: Amigos do Criador, ao ouvir que havias ressuscitado de entre os mortos, a Assembleia dos Judeus enviou-nos a vós, para pedir-vos encarecidamente que vos dirijais até eles, para que possamos, juntos, conhecer as maravilhas divinas que tiveram lugar à nossa volta em nossos tempos. Eles então levantaram-se imediatamente, movidos pela inspiração divina, e em sua companhia entraram na sinagoga, e a Assembleia dos Judeus,
juntamente com os sacerdotes, passaram às suas mãos os livros da Torá e conjuraram pelo Criador e pela Torá e pelos profetas desta maneira: dizei-nos como haveis ressuscitado de entre os mortos e os que são estas maravilhas que tiveram lugar em nossos tempos, maravilhas de que jamais ouvimos falar em qualquer outro tempo. Sabeis então que o pavor e a estupefação atingiram nossos ossos e que a terra moveu-se sob nossos pés, por havermos juntado nossa vontade para derramar sangue justo e santo. Então Carina e Leuson fizeram-lhe sinais com as mãos para que lhe desse um rolo de papel e tinta. E assim o fizeram porque Aruach HaKodesh não lhes permitiu falar com eles. Deram a cada um papel e os separaram em diferentes salas. E eles então, depois de fazer um sinal com os dedos, começaram a escrever cada um seu próprio rolo. E quando terminaram, exclamaram a uma só voz de suas salas: Amém. Em seguida, Carino levantou-se e deu seu papel para Anás, enquanto que Leuson fez o mesmo com Caifás. E depois de se despedirem, saíram e voltaram aos seus sepulcros. Então Anás e Caifás abriram cada um seu volume e começaram a ler em segredo. O povo, porém, sentindo-se ofendido, exclamou em uníssono: Lede esses escritos em voz alta, e depois haveremos de conservá-los para que a verdade divina não venha a ser adulterada por indivíduos imundos e ardilosos, levados pela obsessão. Então Anás e Caifás, cheios de tremor, entregaram um rolo de papel ao mestre Adas, ao mestre Fines e ao mestre Aguias, que haviam vindo da Galileia com a notícia de que Yahushua havia sido elevado aos céus, e todo o povo confiou neles para que lesse este escrito. E leram o papel que continha o seguinte: Capítulo 2. Maria Yahushua Hamashia, permite que eu, Carino, exponha as maravilhas que operaste nos infernos, enquanto nós nos encontrávamos presos nos infernos, desaparecidos nas trevas e nas sombras da morte. Vimos-nos de repente iluminados por uma grande luz, e o inferno e as portas da morte estremeceram. Então fez-se ouvir a voz do Filho do Altíssimo, como se fosse a voz de um grande trovão, que dando forte brado disse: Deixai que se abram, ó príncipes, vossas portas. Descerrai as portas da eternidade, pois sabeis que o ungido Maria, Rei da Glória, virá para entrar. Então Satanás, o príncipe da morte, ouvindo o brado, fugiu aterrorizado para dizer aos seus subordinados e aos infernos: Meus ministros e todos os infernos, vinde todos aqui, fechai as vossas portas, colocai os ferrolhos, lutai com ousadia e resiste. Não aconteça que, sendo donos das correntes, venhamos a ficar presos nelas. Então todos os seus ímpios satélites, perturbados, puseram-se apressadamente a fechar as portas da morte, a verificar as fechaduras e os ferrolhos, e empunhar com firmeza todas as suas armas, e a lamentar com voz sinistra e horripilante. Capítulo 3. Então Satanás disse ao inferno: Prepara-te para receber alguém que vou trazer-te. Mas o inferno assim respondeu a Satanás: Esta voz não foi outra coisa senão o brado do Filho do Pai Altíssimo. Por diante de suas palavras, a terra e os lugares do inferno entram em comoção. Penso que tanto eu quanto minhas ligações ficaram agora patentes e a descoberto. Mas afirmo-te, ó Satanás, cabeça de todos os males, por tua força e pela minha, que não o tragas a mim, a não ser que, querendo pegá-lo, venhamos nós a ser presos por ele. Pois se somente com sua voz minha fortaleza ficou de tal forma desfeita, que fazer quando estiver em sua presença? Por sua vez, Satanás, o príncipe da morte, assim respondeu: Por que gritas? Não tenha medo, perversíssimo amigo de outrora, porque fui eu que incitou o povo judeu contra ele, e graças a mim foi ferido com bofetadas, e eu perpetrei sua traição através de um dos seus. Além disso, é um homem muito temeroso diante da morte, posto que, deixando-se oprimir pela força do temor, disse: Minha alma está triste até a morte, e eu mesmo trouxe até ela, já que agora está dependurado na cruz. Então o inferno disse-lhe: Se é ele quem somente o poder do verbo fez Lázaro voar das minhas entranhas como uma águia, morto já há 4 dias, esse não é um homem na sua humanidade, mas sim o Criador na sua majestade. Suplico-te então que não me tragas aqui. Satanás contestou: Entretanto, prepara-te, não tenhas medo. Agora que já está dependurado na cruz, não posso fazer outra coisa. Então o inferno respondeu a Satanás da seguinte maneira: Se então não é capaz de fazer outra coisa, tua perdição está perto.
Em última instância eu ficarei sim abatido e sem honra, mas tu serás crucificado sob meu domínio. Capítulo 4. Enquanto isso, os santos do Criador estavam escutando a contenda de Satanás e o inferno. Eles ainda não se reconheciam, mas estavam a ponto de começar a se conhecer. E nosso pai Adão, por sua vez, assim respondeu a Satanás: Ó príncipe da morte, por que tremes e te amedrontas? Olha, o Mariá virá e irá destruir agora mesmo todas as tuas criaturas, e tu serás amarrado por ele e ficarás preso por toda a eternidade. Então todos os santos, ao ouvir a voz do nosso pai Adão, e ao ver com que integridade respondia Satanás, alegraram-se e sentiram-se reconfortados. Em pouco tempo puseram-se a andar em massa ao lado de Adão e reuniram-se a ele. E nosso pai Adão, ao olhar mais atentamente toda aquela multidão, admirava-se de ver que todos haviam sido gerados por ele neste mundo. E então, depois de abraçar todos os que estavam ao seu redor, disse a seu filho Sete, derramando amargas lágrimas: Meu filho Sete, conta aos santos patriarcas e profetas o que o guardião do paraíso te disse quando caí doente e enviei-te para que me trouxesses um pouco de óleo da misericórdia e me ungisses com ele. E Sete disse: Quando me enviaste à porta do paraíso, orei e roguei a Iá com lágrimas e chamei o guardião do paraíso para que me desse um pouco desse óleo. Então o arcanjo Micael saiu e disse: Sete, por que choras? A propósito, saibas que teu pai Adão não receberá este óleo de misericórdia, senão depois de muita geração se haverem passado. Pois descerá do céu ao mundo o Filho do Criador, e será batizado por João no rio do Jordão. Aí teu pai receberá este óleo de misericórdia, juntamente com todos que creem nele. E o reino dos que acreditaram nele permanecerá pelos séculos. Capítulo 5. Quando os santos ouviram isto, exultaram, e um deles ali presente, chamado Isaías, exclamou em altos brados: Pai Adão, e todos os presentes, escutai minhas palavras. Enquanto vivia eu na terra, inspirado pela Ruach HaKodesh, compus o cântico profético sobre esta luz, dizendo: O povo que permanecia nas trevas viu uma grande luz, amanheceu a luz para os habitantes da região das sombras da morte. Ao ouvir isto, Adão e todos os presentes o interrogaram: Quem és tu? Porque é verdade o que está dizendo. E ele respondeu: Eu me chamo Isaías. Então alguém que se assemelhava a um religioso aproximou-se e perguntaram-lhe dizendo: Quem és tu que levaste tais sinais em teu corpo? E ele respondeu com firmeza: Eu sou João Batista, a voz e o profeta do Altíssimo. Eu caminhei diante da face do próprio Mariá para converter os desertos e os caminhos ásperos em veredas planas. Com meu dedo apontei os jerusalemitas e glorifiquei o Cordeiro de Iá e o Filho do Criador. Eu batizei no rio Jordão e pude ouvir a voz do Pai que trovejava dos céus sobre ele e proclamava: Este é meu Filho amado, nele regozijo-me. Eu também ouvi dele a promessa de que ele próprio haveria de descer aos infernos. O pai Adão, ao ouvir isto, exclamou com voz grave: Aleluia! Que significa: Iá está chegando. Capítulo 6. Depois, outros do que estavam presentes, que se distinguia por uma espécie de insígnia imperial chamado Davi, pôs-se a falar dizendo: Eu, vivendo ainda na terra, revelei ao povo os mistérios da misericórdia do Criador, profetizando os futuros prazeres que haveriam de vir com o passar dos séculos da seguinte maneira: Dai glória a Iá por suas misericórdias e suas maravilhas aos filhos dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e arrebentou os ferrolhos de ferro. Então os santos, patriarcas e profetas começaram a se reconhecer e a falar, um por um, de suas profecias. O santo profeta Jeremias, examinando suas profecias, dizia aos patriarcas e profetas: Vivendo na terra, profetizei sobre o filho de Iá, que apareceu na terra e conversou com os homens. Então todos os santos, cheios de alegria por causa da luz de Iá, por ver o pai Adão e pela resposta de todos os patriarcas e profetas, exclamaram: Aleluia! Bendito que vem o nome de Iá. De maneira que, diante dessa exclamação, Satanás encheu-se de pavor e procurou um caminho para fugir. Mas isto não lhe era possível, porque o inferno e seus satélites tinham-nos subjugado e sitiado e diziam-lhes: Por que tremes? De nenhuma maneira permitiremos que saias daqui. Mas haverás de receber isto com bem merecido das mãos daquele a quem atacavas sem trégua. Caso contrário,
saibas que serás acorrentado por ele e submetido à minha custódia. Capítulo 7. E novamente ressoou a voz do Filho do Pai Altíssimo, como o estrondo de um grande trovão que dizia: Levantai-vos, portas, ó príncipe, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. Então Satanás e o inferno puseram-se a gritar assim: Quem é esse Rei da Glória? E a voz de Yah lhes respondeu: Yah forte e poderoso, Yah forte na batalha. Depois de ouvir-se esta voz, veio um homem cujo aspecto era como de um ladrão, com uma cruz às costas, que gritava do lado de fora, dizendo: Abra a porta para que eu entre. Satanás, então, entreabriu-a e introduziu no recinto fechado a porta atrás dele. E todos os santos viram-no cheio de luz e disseram-lhe: Teu aspecto exterior é de ladrão. Diga-nos o que é isso que levas em tuas costas. Ele humildemente respondeu e disse: Na verdade, fui mesmo ladrão. E os judeus dependuraram-me numa cruz com meu Mariá e Yahushua Hamashia, filho do Pai Altíssimo. Enfim, adiantei-me, mas ele vem imediatamente atrás de mim. O santo Davi, então, encheu-se de cólera contra Satanás e bradou: Abre tuas portas, ó asqueroso, para que o Rei da Glória entre. E todos os santos do Criador também se insurgiram contra Satanás e queriam agarrá-lo e destruí-lo. E de novo ouviu-se um grito que vinha de dentro: Descerrai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. E o inferno e Satanás novamente perguntaram aquela voz clara, dizendo: Quem é este Rei da Glória? E aquela voz maravilhosa respondeu: Yah das virtudes, ele é o Rei da Glória. Capítulo 8. E no mesmo instante o inferno pôs-se a tremer, e as portas da morte, bem como se as fechaduras, despedaçaram-se, e os ferrolhos do inferno romperam-se e caíram ao chão, deixando todas as coisas a descoberto. Satanás permaneceu no meio em pé, confuso e prostrado, com os pés presos por grilhões. E eis que o Mariá e Yahushua Hamashia entrou rodeado de uma claridade sublime, manso, grande e humilde, levando em suas mãos uma corrente. Com ela amarrou o pescoço de Satanás e depois novamente uniu suas mãos às costas. Arremessou-o ao Tártaro e pôs seu santo pé em sua garganta, dizendo: Fizestes muitas coisas más no decorrer dos séculos. Não deste nenhum descanso. Hoje entrego-te ao fogo eterno. E chamo-no novamente o inferno. Disse-lhe com autoridade: Toma este amaldiçoado e perverso Satanás e mantém-no sob tua custódia, até o dia que eu determinar. O inferno aceitou, e ambos precipitaram-se num profundo do abismo. Capítulo 9. Então nosso Mariá, Yahushua Hamashia, Salvador de todos, piedosíssimo e muito suave, saudando novamente Adão, dizia-lhe com bondade: A Shalom esteja contigo, Adão, na companhia de teus filhos por todos os séculos dos séculos. Amém. E o pai Adão prostrou-se então aos pés do Mariá, e levantando-se, beijou suas mãos e derramou abundantemente lágrimas, dizendo: Eis as mãos que me criaram. Elas dão testemunho a todos. Depois dirigiu-se ao Mariá, dizendo: Vieste, ó Rei da Glória, para livrar os homens, integrá-los ao teu reino eterno. E nossa mãe Eva caiu de maneira semelhante aos pés de Mariá. E levantando-se, novamente beijou suas mãos e derramou abundantemente lágrimas, enquanto dizia: Eis as mãos que me criaram. Elas dão testemunho a todos. Então todos os santos adoraram e disseram aos brados: Bendito quem vem em nome de Yah. Yah Elohim iluminou-nos. Assim seja por todos os séculos. Aleluia por todos os séculos. Louvor, honra, virtude, glória, porque vieste do alto para visitar-nos. E cantando aleluia e regozijando-se de glória, ocorriam a Yah. Então o Salvador examinou a sua volta e mordeu o inferno. E com a mesma rapidez com que havia arremessado uma parte às profundezas do Tártaro, a outra subiu consigo aos céus. Capítulo 10. Então os santos de Yah rogaram a Mariá que deixasse nos infernos o seu sinal de vitória, para que seu perverso ministro não conseguisse reter nenhum culpado que tivesse sido absolvido pelo Mariá. E assim se fez, e Mariá colocou seu sinal no meio do inferno, que é o sinal de vitória, e lá permanecerá por toda a eternidade. Depois todos saímos dali na companhia de Mariá, deixando Satanás e o inferno no Tártaro, e nos enviou a nós e a muitos outros que havíamos ressuscitado com nosso corpo,
para dar testemunha da ressurreição de nosso Mariá Yahushua HaMashiach e do que acontecera nos infernos. Caríssimos irmãos, isto é o que vimos e testemunhamos depois de termos sido chamados por vós, e o que testemunha aquele que morreu e ressuscitou por nós, porque da forma como as coisas aconteceram, elas foram escritas com todos os detalhes. Capítulo 11, final. E quando terminaram de ler o escrito, todos os que escutaram caíram com o rosto no chão e puseram-se a chorar amargamente, enquanto batiam durante no peito e diziam aos gritos: ai de nós! Aonde chegamos com nossa desgraça? Foge, Pilato! Foge, Anás e Caifás! Fogem os sacerdotes e levitas! Foge também o povo dos judeus, dizendo entre soluços: ai de nós! Derramamos sobre a terra sangue inocente. Assim então, durante 3 dias e 3 noites, não provaram nem pão, nem água, e nenhum deles voltou à sinagoga. Mas ao 3º dia, o conselho novamente se reuniu e leu a carta de Leucio na íntegra. E não se encontrou nela nem mais nem menos, nem sequer havia mudado uma só letra do escrito de Carino. Então turbou-se a sinagoga e todos choraram durante 40 dias e 40 noites, esperando a morte e a divina vingança das mãos de Yah. Mas o Altíssimo, que é todo piedade e misericórdia, não os aniquilou, para que pudesse oferecer-lhes uma oportunidade de arrependimento. Não foram dignos, porém, de se converterem ao Mariá. Caríssimos irmãos, estes são os testemunhos de Carino e de Leucio sobre o ungido, filho de Yah, e de seus santos nos infernos, a quem damos todas as graças e glória pelos infinitos séculos dos séculos. Amém.